Olá, alunos do quarto ano, vamos iniciar com a nossa videoaula que vai responder alguns exercícios do livro de atividades. Eu espero que aqui eu possa estar tirando dúvidas em relação ao nosso assunto de pronomes pessoais, que foi o assunto da nossa videoaula passada. Vamos lá. Bom, então, abrindo o nosso livro de atividades, a segunda atividade do nosso livro, nós temos pronomes pessoais. E na primeira questão dessa página, pede o seguinte: substitua os pronomes das frases pelo nome do que está representado na figura. Então, vamos ver o que está sendo representado nas figuras. Eu tenho uma torneira, um balde e um esfregão, um chuveiro e plantas. Vamos à letra A. Ela deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Esse ela, né, está representado pela figura da torneira. Então, aqui na letra A você vai colocar: a torneira deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Lembrando que o nosso capítulo, ele fala sobre o desperdício de água. Então, por isso são empregadas, utilizadas essas frases. Vamos à letra B. Eles devem ser usados em vez da mangueira. Eles devem ser usados em vez da mangueira. Então, é o chuveiro? Não. As plantas? Não. Só sobra aqui o balde e o esfregão. Então, o balde e o esfregão devem ser usados em vez da mangueira. O balde e o esfregão estão substituindo o pronome eles. Letra C. Ele deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Então, estamos falando do chuveiro, né? Então, o chuveiro deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Vamos à nossa próxima questão, que nessa questão ela vai até a alternativa D. Então, olha só, na letra D eu tenho: elas podem ser regadas com água captada da chuva. Elas está substituindo a figura das plantas, né? Então, as plantas podem ser regadas com a água captada da chuva. Bom, vimos também na aula passada pronomes pessoais e coesão. A coesão é aquela que está ligada diretamente com a estrutura do texto, que torna o texto mais objetivo e claro. Vamos lá ver o que diz a questão número 10. Leia o trecho ao lado. A água da chuva é potável. Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela... Então, nós vamos ver a quem esse ela está se referindo. Será a chuva? Você vai pensar e ver. Ela é mais limpa, diz a química Adalgisa Fornaro da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar no mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas, olha só, mais um pronome destacado, reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases que ficam em suspensão. Então, vamos responder aqui a questão 11 também, tá? Que ela pede para marcarmos verdadeiro ou falso para
as questões referentes ao texto. Os dois pronomes destacados se referem à chuva, verdadeiro ou falso? Será que os dois pronomes que estão em negrito no trecho que acabamos de ler se refere à chuva? Verdadeiro ou falso? Você vai reler o texto, se sentir dificuldade, e responder. O primeiro pronome destacado se refere à chuva? Se refere à chuva? O segundo pronome em destaque se refere à água? E a última, o segundo pronome em destaque se refere às gotinhas? Então, você vai ver quais afirmações são verdadeiras ou falsas. Bom, então nessa questão, ela pede para reescrever os trechos a seguir, substituindo as repetições por pronomes. Então, nessa questão, nós vamos evitar as repetições nos trechos que vamos reescrever. Vamos ler a letra A. Use a água do aquário para regar as plantas. A água do aquário é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se a água do aquário estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Então, eu tenho duas repetições aí, 3, aliás, né, que é a água do aquário. Para facilitar a identificação de que ponto, né, qual a parte dos trechos estão em repetição, você pode estar sublinhando, ok? Então, como ficaria essa frase da letra A? Ó, vamos acompanhar. Use a água do aquário para regar plantas. Ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembrem-se, se ela estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa, tá? Então, eu evitei aí as várias repetições da parte a água do aquário. Eu teria 3 repetições, então não foi necessário. E o trecho acaba ficando mais claro para o entendimento. Vamos à letra B. Se o chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. A água que cai antes de esquentar pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar plantas. Na letra B, evitando as repetições, eu colocaria: se o seu chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. Ela pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar plantas. Então, a frase, quando eu emprego essa questão dos pronomes para substituir as repetições, eu acabo até diminuindo o texto, ok? Também faremos isso na letra C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. A água usada para higienizar os alimentos pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Bom, essa eu vou deixar com vocês, ok? Então, a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.